Capítulo 41. Nunca é tarde demais para arrependimentos. No vazio fora do reino do alto céu, dentro das dobras do espaço e nadando vagarosamente está uma gigantesca criatura parecida com uma baleia. A criatura tem pequenas barbatanas que não fazem nada para o movimento desta grande criatura aterrorizante. A criatura tinha 6 olhos, cada lado da cabeça tinha 3 cada. Tinha 8 chifres em um anel acima de sua cabeça, este anel estava incompleto. O número de chifres em tal criatura significa seu nível de poder e idade. 8 chifres é um sinal de que está no nível soberano. Quando esta criatura se tornar um deus de origem, ela terá chifres que se transformarão em uma coroa. Esta criatura é uma besta mundial. É fraco para uma besta vazia. A maioria das bestas vazias são criaturas aterrorizantes de grande poder e poder. As feras do mundo têm um corpo enorme que é tanto sua força quanto sua fraqueza. Mesmo sendo rápidos para seus corpos enormes, para caçadores soberanos essa quantidade de velocidade não é suficiente para detê-los. Soberanos são mais do que capazes de caçar bestas mundiais abaixo do nível titã, enquanto deuses de origem geralmente caçam bestas mundiais titânicas de nível soberano. Ninguém caça bestas do mundo dos deuses de origem porque não vale a pena o esforço. Um deus de origem verdadeiramente poderoso não caçaria bestas do mundo porque ele teria coisas mais fáceis de fazer para ganhar dinheiro, e deuses de origem fracos não ousariam caçar bestas do mundo de nível origem, porque isso significaria a morte. A morte é cara até mesmo para deuses de origem que têm a capacidade de pagar o preço. Enquanto a morte significa o fim, para seres inferiores, para um deus de origem, a morte é apenas uma regressão em andamento. As bestas do mundo são proficientes nas leis do espaço, mas só podem usar sua habilidade racial para atacar quando estão abaixo do nível dos deuses de origem. Isso ocorre porque, embora seu núcleo lhes permita usar as leis espaciais, eles não têm uma alma poderosa o suficiente para usá-la. Em vez disso, eles têm um corpo desajeitado que não fará nada para deter caçadores poderosos. Eles não têm nenhuma habilidade de ataque além de sua habilidade inata. As pessoas chamam essa habilidade de devorar o vazio, mas a besta mundial de nível de origem atualiza essa habilidade de devorar o mundo. Sua capacidade aumenta de apenas consumir um pequeno volume de energia vazia para consumir uma quantidade inacreditável de espaço. Toda a matéria e energia serão consumidas e digeridas dentro da besta do mundo. A mudança mais importante em sua habilidade inata após a atualização é a adição de um bloqueio à área-alvo assim que eles abrem a boca. A criação de um bloqueio. O mundo interior das bestas do mundo não é realmente grande ou bem desenvolvido no estágio de soberano e abaixo. A ordem realmente chega ao mundo interior com o avanço para o nível de Deus da origem. Nesta fase, seu mundo interior torna-se propício à vida. O mundo interior será capaz de sustentar a vida, mas ainda não será um ambiente ideal. O mundo interior desta besta mundial em particular, que parece estar no nível dos titãs, é algo fora do normal. Além do tamanho e qualidade ridículos, há também a alma de origem amaldiçoada dentro dele. Bestas mundiais de nível titã não deveriam ter almas de origem, muito menos almas amaldiçoadas. Momentos atrás, essa alma da origem experimentou um desenvolvimento monumental, por causa de algumas de suas ações. Geo, a alma da origem, amaldiçoou, e rangeu os dentes. Ele realmente sentiu uma perda, ele não podia culpar ninguém além de si mesmo por isso. A razão de sua raiva de si mesmo é a informação que foi transmitida em sua mente a partir da esfera dentro de sua alma de origem. Ele estava ansioso e com medo antes de entrar em contato com a esfera. Esse medo não veio inteiramente do espaço misterioso e da estranha consciência falante. Esse medo veio de um conhecimento que ele adquiriu sobre a matriz de reencarnação que usou para simular sua reencarnação. O Deus da origem que escreveu o tomo secreto onde encontrou o conceito teorizado de reencarnação simulada também alertou que o uso da matriz de reencarnação pode levar à extrema má sorte se for concluído com sucesso. Mesmo que o autor tenha apresentado algum argumento convincente sobre como a reencarnação está quebrando as leis do universo, roubando a fortuna do céu, cortando o destino de crianças ainda não nascidas, tentando o destino, etc., Geo não levou isso a sério. Naquela época, ele havia dito o que é má sorte para uns fortes. Somente uns fracos reclamarão da má sorte. Uns fortes terão controle sobre seu destino. Ele descartou a noção de má sorte. Mas agora, ele não tinha tanta certeza. Poderia ser. Não deveria estar certo. O choque da informação que obteve da esfera o fez duvidar de sua posição anterior sobre a sorte. Quando ele tocou a esfera, uma série de informações foi transmitida à sua mente. Ele descobriu que a esfera era um artefato do universo. Agora ele sabe o que são os artefatos do universo. Eles são simplesmente artefatos que quebram as leis operacionais do universo. Pode haver fracos e pode haver fortes. O artefato do universo está vinculado à sua alma e não pode ser removido, mesmo sua morte permanente, se possível, apenas fará com que o artefato desapareça. Ele sempre pensou que os deuses de origem não podiam morrer, mas ele aprendeu que a quebra de regras existe no universo e algumas pessoas como ele são pioneiras nessa empreitada. Uns pioneiros são recompensados com um artefato do universo, e ele acabou sendo recompensado com um muito fraco.
Além disso, a extensão do efeito que o artefato terá em sua alma depende do número de passagens de origem que ele criou. A esfera é um artefato de aumento da alma. Tem algumas funções, uma das quais é a defesa da alma, a outra é aumentar a integridade de sua alma. Essas duas são todas habilidades passivas. Ele tem apenas uma habilidade ativa que é usar a passagem criada que conecta todos os fragmentos de sua alma como uma única consciência para enviar energia. Ele não tinha certeza do efeito da passagem, ele só sabia que ela funcionava na forma de uma mente coletiva e conectava os fragmentos de alma não importando a distância ou obstáculo. Isso torna os fragmentos de alma em mentes paralelas de uma única consciência, ou múltiplas consciências conectadas. Ele perguntou à esfera, mas não estava falando. O silêncio do ocupante de sua alma o deixou infeliz novamente. Ele estava infeliz antes, porque só podia ter 9 mentes paralelas, em vez de 11. Ele está cheio de arrependimento, mas só pode se culpar porque quando estava criando as passagens de origem, ele não se esforce muito. Ele pensou que o que havia realizado era mais do que suficiente. Algumas pessoas lutam para fazer 5, mas ele fez 8 de um máximo de 10. Foi tudo por causa de sua alta afinidade de mana concedida por sua raça élfica naquela época e não por seu trabalho duro. Mas agora seu passado veio para mordê-lo na bunda. Capítulo 42 Raça de Pedra do Reino Alto Céu. Ele pensou que a hipótese sobre má sorte era apenas falsa, mas agora ele não pensava. Pelo menos não inteiramente. Geode se acalmou, pensou na passagem que a esfera criou e tentou usá-la. Ele podia sentir uns fragmentos de sua alma e suas localizações. Ele poderia até enviar energia para eles de dentro de sua alma. Isso não é totalmente ruim, ele sorriu. Isso muda tudo. Vai tornar as coisas mais fáceis. O artefato do universo era inesperado, mas ele poderia trabalhar com ele. Não acredito em azar. Isso não existe. Karma não existe. Só preciso ser forte. A força vence todas as coisas. Ele reafirmou sua fé na força absoluta e decidiu continuar seu plano. Ele havia usado 7 fragmentos de alma para a reencarnação que deixa mais um. Uns fragmentos de alma não deveriam ser capazes de acordar, quando sua mente principal ainda está viva, ou então os deuses de origem teriam corpos múltiplos. É contra as regras do universo ter vários corpos. Clones ou avatares são permitidos, mas corpos reais e múltiplas consciências não. É por isso que ele enviou uns outros fragmentos de alma para a reencarnação, que agora descobriu que está quebrando as regras. Com a ajuda da esfera, cujo nome ainda não sabe, ele poderia contornar a necessidade de reencarnação e criar diretamente um novo corpo para uns 8 fragmentos de alma. Esses novos corpos serão como outro corpo, não um clone ou avatar. A diferença entre o corpo principal e um clone é meio confusa, mas também clara. É confuso porque um clone pode fazer tudo o que o corpo principal pode fazer, depende do esforço investido em criá-lo. Se um clone de um deus de origem morre, raramente afeta o corpo principal, mas em alguns casos raros pode ferir a alma do corpo principal. Isso ocorre quando o clone é mal feito. Não importa a quantidade de dano a que o clone esteja sujeito, o corpo principal estará seguro e não morrerá por causa da morte do clone. O inverso é o caso da morte do corpo principal. Todos os clones morrerão quando o corpo principal morrer. Uns clones são permanentes, enquanto uns avatares são temporários. Geode não tem clones, ou avatares, todos os fragmentos de sua alma se tornaram corpos principais. A morte de um não afetará uns outros, apenas levará à perda de um fragmento de alma. Mas com a esfera, até isso pode ser evitado. Ele não conhece o efeito total da esfera da alma, mas sabe que, desde que não a perca, até a morte de qualquer um deles, é temporária. A esfera da alma também fez sua alma se sentir cheia e completa. Ele havia sido dilapidado antes porque criou uns fragmentos da alma. O sentimento de privação da alma é o motivo pelo qual os deuses de origem não fazem mais de um fragmento de alma para a ressurreição. Isso afeta seu estado de espírito e suas proezas de luta. As almas dos deuses de origem são como motores de última geração. Sua eficiência de trabalho reduz drasticamente com mais peças danificadas, ou faltando até que parem de funcionar ou explodam. Geode começou a criar outra matriz no centro do mundo interior. Esta matriz não é para reencarnação. Ele está tentando criar um ambiente que permita o crescimento de uma árvore da vida. Embora o mundo interior possa sustentar a vida, o solo não possui nutrientes que as plantas normais possam usar. Ele contém muito mana e energia de origem, algo que uma árvore da vida apreciaria, mas isso é para quando estiver totalmente crescida. Uma semente não irá germinar neste tipo de solo, necessitará de energia especializada e adequada para ela e de um ambiente controlado para estimular sua germinação, que a matriz proporcionará. Essa matriz é maior, com cerca de 1 quilômetro de diâmetro, mas é menos complicada. É construído com uma miríade de pedras espirituais, pedras de mana e pedras de origem. Sua principal função é processar e fornecer a energia para a semente que será colocada no pequeno orifício cavado no centro da matriz. Ele colocou uma conta de essência de origem no buraco primeiro, seguida por uma semente verde que parecia estar se dissipando no ar. Esta é a semente de uma árvore da vida e é incrivelmente frágil, tem requisitos específicos de crescimento.
Ele colocou a semente bem em cima da conta e a cobriu com areia. Então ele regou o solo com essência vital. Ele tem muita essência de vida, ele estava estocando por um bom tempo e, se ele conseguisse fazer a semente crescer, ele não teria que se preocupar com a essência de vida nunca mais. Ele havia decidido fazer da árvore que cresceria da semente seu nó no corpo. Ele se sentou, para esperar pacientemente. Apenas espere. Vou quebrar outra regra em breve. Você não me viu pela última vez. Ele sorriu perversamente e continuou a observar a matriz. As habilidades de um tesouro universal ampliaram seu horizonte e aguçaram seu apetite por mais. Ele começou a planejar como adquirir mais, mas tudo isso teria que esperar. A semente que ele plantou vai germinar ou vai morrer, o resultado será determinado em no máximo 5 minutos. Se uma muda não aparecer nesse curto espaço de tempo, significa que ela se dissipou. Ele só poderia tentar novamente. Enquanto esperava, de repente sentiu uma dor fantasma. Ele rastreou a fonte da dor, e descobriu que vinha de seu corpo de besta mundial. Alguém o havia atacado, cerca de 10 minutos atrás, no vazio fora da besta mundial. Um grupo de 10 soberanos estava procurando por bestas vazias para matar. Um deles viu a besta do mundo e informou seu líder. O líder era um deus da origem. Irmão mais velho, olhe, só. Eu estava certo, não estava? O soberano que havia encontrado a besta do mundo perguntou entusiasmado. Seu irmão mais velho, o deus da origem, assentiu solenemente. Não havia som no espaço, então, eles se comunicavam usando seu sentido divino para transmitir suas vozes. Mesmo que fosse escuridão total no espaço, o mais novo podia usar seu sentido divino para perceber o aceno de seu irmão mais velho. Esses dois são da raça de pele de pedra, como pode ser visto pela peculiaridade semelhante de sua pele. Eles são chamados de raça da pedra, porque desenvolvem uma camada de pedra em seu corpo que é tão sensível quanto a pele, mas tão durável quanto uns artefatos defensivos. Este nome foi dado a eles na era da guerra intraplano, antes que as pessoas dominassem as leis. Esta raça percorreu um longo caminho desde então, com sua afinidade natural com a lei da Terra, eles são capazes de condensar a pele altamente durável. Eles também são uma raça que ganha vantagem em seu corpo ao conectar seu núcleo de origem a seus corpos. Por isso, costumam ter força física e defesa aterradoras. Uma coisa sobre eles é a razão pela qual um deus de origem está acompanhando um grupo de soberanos em uma caçada, e que, mesmo como uma raça suprema, eles valorizam cada um de seus membros. Eles têm baixa taxa de fertilidade e natalidade, então seu número é ainda menor que o dos elfos superiores. A maior fertilidade dos elfos superiores se deve principalmente à ajuda das árvores da vida que eles possuem em seu plano natal. Portanto, embora os elfos superiores tenham baixa fertilidade, como eles têm uma taxa de natalidade muito maior. Infelizmente para as pessoas da raça da pedra, eles não têm tanta sorte de possuir algo assim. A especialidade plana de seu plano são minérios especiais para a forja, compreensão das leis da terra, é também o endurecimento da pele, quando comidos por aqueles da raça pele de pedra. O deus da origem no grupo examinou esta besta mundial furtivamente para não despertá-la e assustá-la. Seus instintos lhe diziam para ter cuidado com a fera do mundo. Tudo parecia bem, mas ele não conseguia descobrir o que havia de estranho nisso. Irmão mais velho, vamos matá-lo, disse o excitado soberano. Eu não tenho certeza. Seu irmão mais velho murmurou, ele segurou o queixo enquanto pensava na besta do mundo. Sua situação era estranha, a besta está claramente abaixo do nível do deus de origem, mas ele tinha uma sensação incômoda sobre a situação. Por um lado, a besta não pode ser vista ou percebida de longe, apenas aqueles que estão perto dela podem vê-la. Este é o uso de camuflagem espacial, uma aplicação de alto nível das leis do espaço. Normalmente, tal besta deveria estar em alerta e, quando alguém chegasse perto o suficiente para vê-la, ela fugiria. O que há para temer? É apenas o nível de Titã, no nível mais soberano, e parece estar morrendo de alguma coisa. O soberano insistiu. A situação parecia vantajosa ao soberano. A besta do mundo era fraca, isso tornaria a caçada mais fácil. Capítulo 43 Gato medonho. Isso é verdade, disse o deus da origem da raça da pedra. Tudo parecia perfeito para uma boa caçada, mas outra coisa que o deixou perplexo é a força vital incrivelmente baixa que ele podia sentir em um corpo tão grande. Um corpo tão grande deveria ter uma imensa quantidade de força vital. O tamanho desta besta mundial é algo visto apenas na besta mundial de nível de origem, mas ele não conseguia sentir nenhuma flutuação de origem do corpo, apenas flutuações de lei, o que é prova do corpo de um titã. E sua vitalidade parecia estar baixa, muito baixa na verdade, como se estivesse doente. As feras do mundo ficam doentes ou envelhecem? Ele perguntou em voz alta. O soberano coçou a cabeça pensativo. Eles nunca tinham ouvido falar de algo assim. Criaturas que atingiram um corpo de mana raramente ficam doentes. Isso importa. Está enfraquecido e, isso é uma coisa boa. O soberano manteve. Isso também é verdade. O deus da origem só poderia concordar.
Para alguém se tornar um deus de origem, ele ou ela tem que ser astuto e cauteloso, ele ou ela deve ter a habilidade de pensar nas coisas antes de agir. Mas por toda a sua vida, ele não conseguiu identificar o que estava errado e isso o incomodava, mas ele não conseguiu parar a caça apenas por esse motivo. Afinal, pode não ser nada, e ele precisava do dinheiro que obteria com a caçada bem-sucedida. Chame todo mundo aqui. Vamos cercá-lo e matá-lo. Ele finalmente desistiu e concordou em caçar. Talvez eu esteja apenas sendo paranoico. Não é como se algo pudesse dar errado de qualquer maneira. Bestas do mundo abaixo do nível de Deus da origem são comedores tímidos. Ele pensou e descartou seus medos. Ele culpa sua experiência na prova do céu por sua ansiedade. Ele acabou de se tornar um deus de origem de uma estrela. Ele se tornou um durante este ciclo de origem através de uma tripulação. Ele havia participado do julgamento do céu pela essência da vida, para garantir suas chances de sucesso durante a tripulação. Sua experiência dentro da torre não foi particularmente boa, e a tripulação mental trouxe algumas de suas piores experiências dentro da torre. Isso agravou e resultou em cicatrizes mentais. Então ele atribuiu sua paranoia a seus demônios mentais. Ele deixou de lado seus sentimentos de covardia, ele tinha que ser afiado para a caça. Ele agora podia olhar para a besta do mundo, como um predador olha para sua presa, depois que ele deixou de lado seu medo. Ele escolheu acompanhar o grupo soberano porque queria proteger seu irmão, além de precisar de riqueza, como um novo deus de origem. Esta besta do mundo lhe renderia uma boa quantia. Quanto mais olhava para ela, mais feliz ficava. Você veio na hora certa para mim, pensou consigo mesmo. Muito em breve, todos os soberanos foram reunidos. Forme um círculo fechado ao redor dele. Não o deixe escapar e fique atento à sua habilidade. Você deve ser capaz de escapar se pegá-lo cedo, instruiu o deus da origem, enquanto uns outros assentiram e entraram em ação. Eu vou atacá-lo. Enquanto você evita que ele escape, disse ele antes de disparar em direção à besta do mundo. Ele passou tão rápido que os soberanos só conseguiram reagir à onda de choque que os atingiu com seu soco. Enquanto os soberanos estavam maravilhados com a força do soco, o deus da origem em questão gritou nada bom. Primeiro, foi o estado duvidoso da besta do mundo. Então, quando ele entrou em contato físico com a besta do mundo, sentiu a imensa vitalidade dentro do corpo e soube que as coisas não estavam certas. Em seguida, veio o sentido divino que se agarrou a ele, foi quando ele soube que eles estavam ferrados. Sua mente ficou alarmada, isso foi uma armadilha feita para pegá-lo. A besta estava fingindo o tempo todo. A besta do mundo é um deus de origem, ele gritou dentro de seu coração depois de gritar. A primeira coisa que apareceu foi sua experiência de quase morte dentro da torre de seu encontro com alguém que agiu de forma lamentável, antes de ferir sua mente. Se não fosse pela terrível defesa de seu corpo, ele teria sido distorcido. Ele teve que desistir dessa batalha, mas desde então, ele foi extremamente cuidadoso contra o engano. Então ele escolheu correr imediatamente. Ele havia percorrido um longo caminho, antes de se lembrar dos soberanos que tinha a missão de proteger. Isso o deixou sóbrio. Eu deveria ser capaz de me proteger, não importa a situação. Mesmo se eu morrer, posso ressuscitar do meu fragmento de alma. Ele se encorajou, antes de retornar ao local da batalha, mas já era tarde demais. No momento em que Gerald notou seus atacantes, os olhos lânguidos da fera do mundo flutuando suavemente se iluminaram. Ele abriu a boca e o espaço ao redor da besta estagnou. Os soberanos petrificados só podiam assistir enquanto eram puxados para a boca gigante da besta. Eles não podiam se mover por causa do congelamento de seus pensamentos e corpos pelo domínio do espaço ao seu redor. O deus da origem que poderia ter feito algo para salvá-los fugiu. Ele poderia pelo menos ajudá-los a negar a supressão e dar-lhes uma chance de escapar. Mas agora, eles foram devorados sem qualquer forma de resistência. Somente após a morte deles, o deus da origem retornou, com o rosto horrorizado e furioso. Gerald ficou confuso com o rumo dos acontecimentos dentro do mundo interior. Ele não esperava que a devoração funcionasse. Ele estava apenas começando seu plano de ataque. O que há de errado com esse cara? Ele pensou, ele estava totalmente confuso. Seu sentido divino se concentrou no deus da origem, então, ele ouviu correr uma distância, antes de retornar. As ações do deus da origem o confundiram. Isso é um ritual ou técnica de luta. Ele pensou, ainda tentando descobrir o que diabos o deus da origem estava planejando. Existem diferentes tipos de raças e inúmeras habilidades raciais em Yggdraven, para não falar de todo o universo vazio. Existem tantos tipos de talentos e estilos de luta. Portanto, embora Gerald nunca tivesse visto ou ouvido falar sobre o comportamento peculiar do deus da origem, ele não o subestimou. Qualquer falha neste ponto poderia colocá-lo em sério risco de perder a vida. Ele abriu a boca novamente para ativar a habilidade devoradora de mundos. Desta vez, o deus da origem contra-atacou com seu domínio e anulou as restrições espaciais e a força devoradora. Gerald estalou a língua, antes de projetar toda a força de sua alma no deus da origem.
Ele notou que seus caçadores eram da raça pele de pedra, eles são conhecidos por suas proezas físicas, mas mentes fracas. Eles têm almas fracas em comparação com outras pessoas de níveis semelhantes. Geode era originalmente orientado para a alma juntamente com o aumento da alma que seu artefato do universo lhe deu, tornando sua alma resistente como uma rocha imóvel. Suas ações não prejudicaram excessivamente a alma de seu oponente, mas foram capazes de estagnar seus pensamentos por um breve momento. É assim, o Deus da origem que se aproximava com fúria justa sentiu uma forte força, empurrando sua consciência, e pensou não antes de desmaiar e ser engolido. Essa foi fácil. Geode sorriu. Seu oponente era inexperiente, como um deus de origem, e o atraso na ação de seu oponente foi o suficiente para que ele fosse engolido. 22 bolas de luz apareceram na frente dele. Ele estalou a língua com a visão. As bolas de luz eram vermelho escuro e azul claro, são a essência do sangue, e a essência da alma das pessoas que ele comeu antes. Ele queria apenas 20 bolas de luz, ele queria preservar o Deus da origem e mantê-lo preso. Porque com sua morte, ele poderia ressuscitar em outro lugar. Com o Deus da origem morrendo dentro de um lugar que não estava confinado, ele se lembraria de tudo o que aconteceu e como ele morreu. Parece que tenho que refinar este corpo e me conectar a ele. Ele não precisava mais de sua alma separada de um corpo desde que conseguiu o artefato do universo. Se sua alma estivesse conectada ao seu corpo, ele teria notado o grupo, quando eles se aproximaram. Ele teria sido capaz de montar uma defesa antes de ser socado e sua força devoradora não teria sido facilmente negada. Ele também teria sido capaz de projetar seu domínio de alma em torno do Deus da origem, para evitar que memórias de sua morte e eventos recentes fossem transmitidos para seu novo corpo. Antes disso, eu tenho que deixar este lugar. Ele teve que sair desde que sua localização foi exposta e ele não queria nenhuma interrupção para o que queria fazer a seguir. Ele usou todos os seus poderes espaciais para se fundir no espaço e desaparecer de lá. Não foi até que ele estivesse a uma certa distância e tivesse certeza de que estava seguro que ele começou a fusão de corpo e alma. Só então, ele se tornaria uma verdadeira besta do mundo de origem. Capítulo 44 A criação da Legião. Vamos começar, disse ele, antes de jogar uma conta de origem no vazio além do mundo interior. Quando a conta atingiu a barreira, ela desapareceu em seu corpo. Geode sentiu uma conexão misteriosa com o corpo, foram exatamente 3 passagens. Isso daria um total de 12 passagens de origem. Ele só poderia ganhar tanto por causa da situação especial de sua alma, ele já tem 9 passagens de alma. A partir de agora, o corpo passou a ser realmente dele, não precisou mobilizar a força de sua alma para movimentá-lo como antes. Os sentidos do corpo também se tornaram uma utilidade passiva em vez de precisar de uso ativo. A partir de agora, Geoldira Oakstein está totalmente morto. Agora sou Legião. Pois serei muitos e serei perfeito. Seu plano está avançando e seu sonho de alcançar a perfeição será realizado. Ele só teve que esperar que suas outras sementes de alma alcançassem o sucesso antes que o plano pudesse ser totalmente concluído. Geoldira era inadequado, mas Legio certamente será capaz de encontrar o poder supremo do universo. O corpo gigantesco da besta mundial começou a mudar também. Começou uma transformação que o transformaria em um corpo de nível de origem. Ele também notou o broto da árvore da vida saindo do solo no centro da matriz. Tinha germinado enquanto ele lutava contra os intrusos. Isto é apenas o começo. Ele disse entusiasmado. Então ele pegou as bolas leves de essência de sangue e começou a fudi-las no corpo do pequeno proto. Os corpos da raça de pele de pedra continham imensa vitalidade, por causa de seu foco na força física. Essa vitalidade foi processada nas bolas com uma quantidade comparável à essência da vida, exceto que não é tão pura e a alma não pode usá-la. Ele alimentou a árvore com as bolas de essência de sangue e alguma essência de vida pura até que não pudesse absorver mais. A essa altura, ele absorveu 5 bolas de essência de sangue, uma garrafa de essência de vida e se transformou em uma árvore imponente de cerca de 1 quilômetro de altura e uma cobertura de folhagem de 2,2 quilômetros. Meu Deus, isso é incrível. Não é tão alto quanto as árvores do mundo lá em casa, mas serve. Por causa da nutrição abundante, a árvore da vida passou por 3 estágios de crescimento de uma só vez. De mudas a juvenis e na idade adulta. Algo que deveria levar pelo menos um ciclo de origem foi concluído em 1 hora. Uma árvore da vida adulta pode chegar a 10 quilômetros de altura, infelizmente, é algo que só se consegue com o tempo. O primeiro lote de flores estará chegando em breve. E se eu tiver sorte, alguns frutos aparecerão, ele disse em antecipação. A essência da vida é obtida das pétalas das flores das árvores da vida, seu fruto, por outro lado, é chamado de fruto da ressurreição. A essência da vida pode ser rara para outras espécies, mas uns elfos superiores a consideram apenas um subproduto devido à falha na produção de frutos. Ele jogou fora as bolas restantes de essência de sangue para completar a criação de seu corpo de origem, então ele trouxe seu último fragmento de alma e o fundiu com a árvore. A árvore foi preparada para isso por causa da conta de essência da origem que absorveu para seu crescimento.
A conta da essência de origem continha as marcas de sua alma, que inadvertidamente mudaram a estrutura da árvore para se adequar à sua alma. A alma aproximou-se lentamente do coração da árvore da vida e fundiu-se com ela. Legion absorveu todas as bolas de luz da essência da alma e enviou a energia através do artefato do universo para todos os fragmentos de sua alma. A árvore da vida começou a brilhar enquanto a alma dentro dela se curava rapidamente e assumiu o controle da consciência em botão da árvore. Depois de um tempo, a luz da árvore diminuiu com o fim da posse. Ele não precisava das bolas de luz para curar uns fragmentos de sua alma, sua essência da origem serviria, mas foi uma adição bem-vinda. A mente começou a ser inundada com sensações dos outros 8 corpos. Ele não precisava das bolas de luz para curar uns fragmentos de sua alma, sua essência da origem serviria, mas foi uma adição bem-vinda. Sua mente começou a ser inundada com sensações dos outros 8 corpos. Ele não precisava das bolas de luz para curar uns fragmentos de sua alma, sua essência da origem serviria, mas foi uma adição bem-vinda. Sua mente começou a ser inundada com sensações dos outros 8 corpos. Para uns retoques finais. Ele trouxe um vaso divino cheio de 1000 pontos de divindade. Ele o fundiu com a árvore e sua alma agora completa dentro da árvore refinará o vaso antes de absorvê-lo. Ele planeja explorar o caminho da divindade com esta árvore. Somos legião. Ecoou em todas as 9 mentes da legião. As outras almas ficaram ocupadas, enquanto a primeira mente, a mente original, pensou: o que eu faço agora? Então seus sentidos captaram algo. Eles vieram depois de tudo. Ele disse com um sorriso. Capítulo 47, Destemido. Nome: Legião 1. Raça: Besta mundial. Linha de sangue: Besta do mundo real. Nível de poder: Deus de origem. Físico: Corpo de origem. HP: 100%. Energia: 100%. Energia da alma: 1. Vitalidade: 1. Resistência: 1. Força: 1. Agilidade: 1. Percepção: 1. Espírito: 1. Sentido divino: 36.917 graus 100. Conceitos: vida completa. Renascimento incompleto. Chama da morte, incompleta. Chama da vida, incompleta. Leis: vida, 100%. Terra, 100%. Água, 100%. Ar, 100%. Morte, 100%. Fogo, 100%. Luz, 1,2%. Escuridão, 1,1%. Espaço, 1,2%. Abate, 73,5%. Outras. Afinidade de mana, 70%. Afinidade legal, 70%. Afinidade elementar, espaço. Status, saudável em êxtase. Legião 1 trouxe sua tela de status assim que seu corpo terminou de ser construído. Parece que o erro anterior foi corrigido. O tamanho do continente em meu mundo interior também mudou. Ele ficou feliz em ver as mudanças. O tamanho geral de seu corpo não mudou após a reconstrução, mas uns componentes fundamentais de seu corpo sofreram uma tremenda transformação. A densidade de sua carne se transformou em algo que a carne viva não deveria ser. Ele agora tem chifres que adornavam sua cabeça como uma coroa, há runas rodopiantes sobre a superfície de seu corpo. Essas runas são como escamas de dragão, exceto que não são físicas e não tocam sua pele, apenas ficam penduradas a uma curta distância acima de sua pele. Essas runas são runas anti-magia. Eles fornecem à superfície de seu corpo uma defesa mágica absurda. Eles não façam nada pela resistência a danos físicos, mas isso é mais do que suficiente para corrigir a fraqueza da baixa resistência mágica. O corpo de uma besta do mundo normal tem uma defesa física incrível, muito menos seu corpo especialmente aprimorado. Minhas estatísticas foram redefinidas. Não importa. É uma coisa boa. Isso significará meu novo começo. Legião 1, disse. Outra mudança em seu status é a acomodação de mais de um conceito. Ao contrário dos soberanos, os deuses da origem são capazes de manejar e fundir vários conceitos. Isso os torna muito acima dos soberanos. Deixe-me ver no que posso me transformar, disse ele antes de encolher o corpo. Seu enorme corpo começou a encolher até ser apenas uma figura humanoide de cerca de 10 metros de altura. Ele se transformou de uma baleia gigantesca em uma criatura com 6 olhos e uma única boca na cabeça, 2 braços e 2 pernas, uma cauda com nadadeiras e uma coroa real de chifres na cabeça. Ele tem 3 pares de olhos, sem nariz e uma boca sorridente que mostra muitos dentes. Seu olho tinha pupilas rossas contra um fundo preto. As runas escuras em sua pele o faziam parecer demoníaco e também adquiriram uma tonalidade rosa devido à sua alta concentração. Todo o poder de seu corpo grande e descoordenado foi condensado em sua pequena forma compacta.
Sua massa permaneceu a mesma, fazendo com que a densidade de seu corpo disparasse. Seu corpo foi transformado em algo com a qualidade de um artefato de primeira qualidade. Bestas do mundo são bestas que se concentram em seus corpos. O fato de Legion ter gasto uma quantidade significativa de recursos que as bestas normais do mundo não conseguem reconstruir seu corpo tornou seu corpo altamente destrutivo. Ele também possui capacidade regenerativa inigualável, por causa de seu domínio da lei da vida. Quando o corpo estava apenas no nível do Titã, toda a força do soco de um deus de origem de uma estrela apenas o arranhou. Seu corpo, origem, tornou-se ainda mais aterrorizante e pode não precisar de sua capacidade regenerativa. A compressão também aumentou sua defesa física em quase 100 vezes, enquanto sua defesa mágica aumentou apenas 10 vezes. Sua defesa mágica anteriormente absurda agora se tornou inconcebível. Ele sentiu a onda de poder através de seu corpo e comentou: eu não acho que sou invencível entre os deuses de origem, mas não devo estar muito longe do nível de um deus de origem de 3 estrelas. Então ele se virou na direção em que sentiu a intenção de matá-lo. A melhor maneira de testar sua capacidade de combate real é entrar em batalha. Ele também tinha a vantagem de jogar em casa, então a possibilidade de perder é baixa. Ele sempre poderia correr se as coisas piorassem, mas duvidava que chegasse a isso. Sua força atual o enchia de tanta confiança que ele sentia que poderia pisar no mundo. Hora de lidar com algumas pragas. Ele sorriu, a linha de sua boca separada em um sorriso que lembrava o de um tubarão. As bestas do mundo se tornam predadores quando se tornam deuses de origem. Capítulo 45 Você e que exército? Legião 1 viu um deus de origem de pele de pedra se aproximar dele. Ele esperou pacientemente que o deus da origem se aproximasse, mas quando ele estava longe dele, o deus da origem parou e perguntou: Você matou alguns juniores de pele de pedra 11 dias atrás? Sim, eu fiz. O que tem isso? Então e você? Você fingiu ser fraco para caçar alguns juniores. O que há com você? Qual é o problema com todo esse bate-papo? Você está lutando, ou não? Legião 1 perguntou impacientemente. Ele realmente não entendia o tipo de alegação de que estava sendo acusado, mas ele não se importava de qualquer maneira. Uns fortes devem comer uns fracos. Ele só queria brigar e desabafar, então esse cara veio na hora certa. Eu matei todos eles, é daí. O que você vai fazer sobre isso? Ele perguntou despreocupado. Ele não estava nem um pouco preocupado porque seria capaz de escapar e seria difícil matá-lo como uma besta mundial de nível divino de origem. O deus da origem diante dele ficou sombrio. Legião podia-se perceber o rosto do homem cair por causa de seu desrespeito por ele, mas ele também estava tentando medir o valor de seu oponente. É muito difícil determinar a força de um oponente no nível divino de origem, especialmente se a pessoa não estiver fazendo nada. Essa dificuldade se torna exagerada por causa da ampla gama de níveis de poder dos deuses de origem, de uma estrela a 15 estrelas e, além, quase não há limite. É ainda mais difícil estimar a proeza dos deuses de origem que se concentram em seus corpos. Ao contrário, daqueles que alimentam suas almas, aqueles que nutrem seus corpos, são como vulcões adormecidos, você não saberá o que eles estão carregando até que eles atinjam você. A identificação dos níveis de poder pode ser alcançada se você tiver habilidades de detecção, como alguma habilidade de visão de energia ocular. Mas seja qual for o caso, Legion não estava com medo. Forte ou não, ou luto ou corro. Ninguém pode me impedir de correr, pensou tranquilizador. Vou fazer você pagar, disse o deus da origem com os dentes cerrados. Você é que exército? Legião 1 riu. Ele não pensa muito nesse cara, mas então sua expressão mudou de sorridente para cuidadosa. Seus 6 olhos piscaram para verificar a visão que acabara de ver. Ao contrário de outras raças que não podiam ver no vazio, os 6 olhos de uma besta mundial foram adaptados à ausência de luz. Então, quando a percepção de seus outros sentidos falha, seus olhos não. Ele podia ver muitas figuras brilhando em energia através de sua visão de energia e percebeu que estava sendo cercado. As figuras usaram dispositivos de camuflagem para mascarar sua presença, mas ele ainda podia ver o poder saindo delas conforme se aproximavam, eram como toques no escuro. Ah, merda, ele amaldiçoou e virou o rabo. Seu covarde, não se atreva a correr. O deus da origem, que o estava distraindo, disse quando percebeu que o estratagema estava pronto. Ele parou de fingir e perseguiu a besta mundial maligna, sorrateira e conivente que comeu quase 100 ciclos de origem em esforço para elevar seus preciosos descendentes a soberanos. Legião 1, correu. Ele correu para salvar sua querida vida. Não era uma questão de orgulho, mas uma questão de vida, ou morte. Quando ele se gabava de ser quase imbatível por um deus de origem nos estágios iniciais, ele se referia apenas a lutas 1 contra 1. Trapaça, bastardos, astutos. Ele amaldiçoou. Vocês não têm honra. Porque não me enfrentam em uma única fileira e eu lhes mostrarei o que é a verdadeira força. Ele transmitiu amplamente. Você é o bastardo sem vergonha e sem honra. Como ousa nos caluniar? Alguém mandou de volta, fumegando de raiva intensa.
A Legião 1 correu na direção oposta, mesmo que alguém o estivesse impedindo de escapar naquela direção. Felizmente, o bloqueio não havia terminado, então, ele tinha a confiança de escapar, se pudesse passar pelo Deus da origem antes dele. Logo ele se aproximou o suficiente para identificar a pessoa que o bloqueava. Era uma fêmea, com algum tipo de armadura, ela tinha o cabelo preso em um coque na cabeça e tinha menos da metade da altura dele. Legião não a subestimou, então, ele reuniu toda a sua força dentro de seu corpo e deu um soco. A adversária dele não se intimidou, ela encarou o soco com calma e desferiu o soco também. Seus punhos se encontraram no vazio, não houve explosão de energia, o punho de Legião continuou inabalável e atravessou seu braço e ombro. Seu lado direito foi destruído. A fêmea ficou chocada e a Legião também, mas ele não esperou para conversar. Ele havia deixado seu círculo de confinamento, não estava disposto a se deixar cercar novamente. Mas antes de sair, ele fez um comentário sarcástico. Do que você é feito, alguns galhos ou um saco de ossos secos. Ah! Então ele se foi. Ele ainda não podia se teletransportar, porque não era tão proficiente nas leis espaciais. Ele só poderia acelerar manipulando o espaço. Ele faz isso fundindo-se com o espaço e deixando-o empurrá-lo para a frente. Não foi uma fusão completa, mas serviria por enquanto. Atrás dele, a mulher de pele de pedra havia parado. Suas feridas já estavam cicatrizando, ela estava visivelmente regenerando a carne perdida. Ela estaria bem e elegante em alguns segundos. Se ele tivesse usado um ataque mágico, esse tipo de dano não seria algo que pudesse ser curado facilmente, mas ele não usou seus feitiços porque não tinha certeza de seu poder de feitiço em comparação com seu corpo. Além disso, as feras do mundo dificilmente usam feitiços para lutar, elas confiam mais em seu corpo. Ele teria que se contentar em fazê-la perder muita vitalidade. Quartzito, como vai você? O primeiro cara que se aproximou de Legio se encontrou com a senhora e perguntou preocupado. Eu estou bem. Mas aquela besta mundial é especial. Seu corpo é muito forte. Ele destruiu meu corpo e minha armadura de alto nível em um golpe. Eu vi, disse o homem, seu corpo é comparável a tesouros de alto nível. Devemos pegá-lo. Ele pagará por suas transgressões com sua carne. Ele informou o resto de seu grupo sobre o significado desta caçada. E assim começou uma perseguição de décadas. A gravidade dessa perseguição é resultado de alguns eventos que ocorreram desde o momento em que ele matou aquele deus da origem. Alguns dias atrás, em algum lugar no Reino Superior, muito próximo ao ponto de entrada do Reino do Alto Céu. Em um dos numerosos continentes flutuantes. Este continente é a imagem de um paraíso pitoresco. É um verdadeiro paraíso para os deuses de origem, não por causa de sua bela paisagem, mas por causa da abundância de energia de origem e da atmosfera libertadora que os deuses de origem desejam. Para eles, essa atmosfera é a oportunidade de coçar a coceira que antes não conseguia alcançar. Este continente em particular pertence à raça de pele de pedra do Alto Céu. Em uma sala particular, em um dos castelos imponentes, a raça de pele de pedra construiu para si. Esta sala é segura, toda a sala foi fortificada com matrizes defensivas, formulações e barreiras. No centro da sala, está um fragmento de alma colocado dentro de uma matriz de nutrição de alma. Essa matriz específica de nutrição da alma é inferior, porque é alimentada por pedras de origem de alto grau em vez de pedras da alma. Uma boa matriz de nutrição da alma será alimentada por pedras da alma, ou, pelo menos, pedras de origem de alto nível. A matriz ideal, para nutrir a alma será alimentada por contas de essência origem. Há um súbito flash de luz dentro da matriz que nutre a alma. O fragmento de alma inativo começou a se mover. Mudou de forma irregular para a forma de um homenzinho de pedra. Esta forma é completamente idêntica ao Júnior de pele de pedra do deus de origem novata que foi comido por Legião 1. Depois de alguns minutos, a forma de alma ganha clareza e abre os olhos. O terror podia ser visto nos olhos da forma da alma, mas logo o terror mudou para ódio seguido de determinação. A forma de alma agarrou o vazio para recuperar seu comunicador de seu espaço pessoal. Ele então enviou as informações sobre toda a série de eventos, incluindo imagens e descrições precisas, para um contato seu dentro do comunicador. A série de ações fez a forma da alma escurecer antes de cair no sono. A matriz da alma não conseguiu reabastecer a alma rápido o suficiente para manter sua consciência. Em outro prédio no mesmo continente. Este edifício em particular, é diferente da torre, é um castelo destinado a uma vida de luxo. Este castelo tem mais de 1000 andares. A dimensão externa de cada andar é de 10 metros de altura, 100 metros de largura e 1000 metros de comprimento. Mas o espaço interno é facilmente o dobro do que parecia do lado de fora. Esse espaço modesto de cada andar é, porque os deuses originários da raça pele de pedra são de porte médio, não chegam a 2 metros de altura. Há também a incrível dificuldade de encantar um prédio de 1000 andares para ter tanto espaço interno para cada andar. De repente, uma voz cheia de raiva gritou de dentro desta sala em particular. Você está tão morto. Olá. Essa novel foi tirada de Novelpin.